Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Por gentileza, abra a sua Bíblia no texto, amém, da campanha. Não era para mim ministrar, mas vamos falar do amor de Cristo. Amém. Livro de Ezequiel, capítulo 47. E apenas o verso primeiro, depois nós vamos ler o livro de Apocalipse, capítulo 22, amém? Vamos ler 47, apenas o primeiro verso. Gostaria que a igreja lesse para mim, por favor, amém? Ezequiel 47, versículo 1 no 3, amém? 1, 2, 3. Livro de Apocalipse, capítulo 22. Livro de Apocalipse é o mais fácil de se achar, amém? Tem alguns ainda que fica meio perdido. Mas Jesus é bom, amém? Livro de Apocalipse, capítulo 22. Nós vamos ler, por favor, o versículo 1 e verso 2. Amém, igreja? Capítulo do livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 1 e verso 2. No 3, 1, 2, 3. Verso 2. Glória a Deus, amém, queridos? Eu confesso aos irmãos que sempre é bom poder falar do amor de Cristo, e sempre é bom poder falar da palavra, e melhor ainda é ficar na dependência do Todo-Poderoso para transmitir esta palavra gloriosa que vem da parte de Deus para o nosso coração. Meus irmãos, todos já conhecem, nós já estamos no 6º dia da campanha, é o sexto dia da campanha. Todos os ministros que ministraram foram fiéis ao texto, falando sobre a existência, né, e o poderio desta palavra do livro de Ezequiel 47. Todos trazeram uma boa oratória desta palavra, ao ponto de dizer em questão do templo de Deus, simbolizando Deus como esta água, como este templo. E se você olhar para o livro de Ezequiel, querido, você vai encontrar muito mais riquezas do que essa. O livro de Ezequiel, desde o capítulo 1 ao verso 3, você vai ver Deus chamando Ezequiel. Deus chamando Ezequiel para uma responsabilidade. A Bíblia vai dizer que Ezequiel é filho de sacerdote. Filho do que, igreja? Segundo a tradição judaica e segundo a ordem, né, dos judeus, ou sacerdotal, tinha que ser de linhagem a linhagem. O filho tinha que se tornar sacerdote. O filho do filho tinha que também se tornar sacerdote, porque não poderia ser sacerdote se não fosse de uma linhagem sacerdotal. Mas aprove Deus de não permitir Ezequiel exercer a mesma função do seu pai. Ezequiel exerce uma função que poucos desejam exercer. Qual é a função que Ezequiel exerce? Ezequiel exerce uma função de profeta. E Deus, quando se refere a Ezequiel, Deus não diz profeta, mas Deus diz: filho do homem, te põe-te em pé que eu... A igreja está viva, amém? Oh, glória! Então, querido, veja que Deus traz Ezequiel para uma responsabilidade. E o mais interessante é que quando Deus tem um encontro com Ezequiel,
há um impacto tão glorioso que a Bíblia vai dizer, e Ezequiel, que é o próprio escritor da carta, ou seja, do livro de Ezequiel. E a Bíblia vai dizer que quando Ezequiel ouve a voz de Deus, a Bíblia vai afirmar que Ezequiel fica trêmulo, Ezequiel fica temeroso, porque ouve a voz do Senhor. E ele descreve ainda no capítulo 1, dizendo: a mão do Senhor estava sobre mim. Porque muitos, queridos, dizem que teve encontro com Deus. Muitos dizem que ouve a voz de Deus. Muitos dizem que estão fazendo a vontade de Deus. Mas quando você olha, querido, para a árvore, você não vê produzindo frutos espirituais da qual condiz com a sua palavra. Porque não tem como, meu irmão, minha irmã, você ter um encontro com o Todo-Poderoso e não haver mudança. Não importa o teu passado, não importa o que dizem de você. Preste atenção, eu não achei ainda e talvez não acharei homem mais santo e mais justo como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe homem santo como Jesus. Ele era santo, era perfeito, veio como cordeiro, sem mancha, sem ruga, sem qualquer tipo de embaraço com esta vida terrena. Mas a Bíblia vai dizer que ele se faz o maior pecador entre os homens, para dar a nós o direito de salvação e liberdade. Então, segundo os romanos, segundo a lei romana, prenderam Jesus porque ele era tido como fariseu, era tido, querido, como um herege, como filho, príncipe dos demônios. Crucificaram meu Jesus. Então, quando apontarem a você, julgarem você por coisas que talvez você nunca foi ou nunca vai ser, meu querido, glorifique e exalte a Deus. Sabe por quê? Porque ninguém vai pegar uma vara para cutucar um galho de árvore se não houver fruto. Ninguém vai atacar pedra em uma árvore se não tiver um fruto. Uma coisa é certa: se você estiver lá no evangelho que escreve Mateus capítulo 5, bem-aventurados sois vós que sofrei injúria e calúnia por causa desta palavra, porque dos tais é o reino do céu. Então nós percebemos, aqui nós estamos falando de um encontro com Deus. Ezequiel teve um encontro com enquanto ele não tinha um encontro com Deus, o sonho de Ezequiel era ser sacerdote. Enquanto Ezequiel não teve a mão de Deus querendo de trazer ele, Ezequiel tinha um sonho de ser glória. Quem está comigo vai dando glória, aleluia. Agora perceba uma coisa, Juninho Souza: nós não estamos aqui para fazer o que nós queremos, nós não estamos aqui para fazer o que eu desejo. Se foi Deus que, cutuque teu irmão, por favor, diga para ele assim: se foi Deus que te chamou, se foi Deus que te escolheu, então obedece à voz de Deus, porque é melhor obedecer do que ser tratado por Deus na desobediência. Ezequiel não questiona, Ezequiel não diz: não, mas eu tenho que ser sacerdote, porque eu venho de uma linhagem sacerdotal. Não, Hamilton, Ezequiel entende que aquela voz que fala com ele diz: filho do homem, põe-te em pé, porque eu falarei contigo. A Bíblia vai dizer que Ezequiel entende, Kennedy, que era aquele que tinha o poder no céu, na terra, no universo, e todas as coisas estavam diante dos teus olhos. Sabe o que eu quero dizer para ti nesta noite, querido? Escute isso. Eu quero liberar esta palavra profética sobre a tua vida. Não há, não haverá, não existirá e não nascerá alguém para impedir, para invalidar, para revogar, para atrapalhar a manifestação de Deus na tua vida. Se Deus te chamou, Deus não tem ninguém como pedra de tropeço no teu caminho. Ou você crê na chamada, ou você crê que Deus te chamou e se posiciona, porque Deus não te chamou para ser pequeno, Deus te chamou para ser grande em tua presença. Glória! Eu tenho uma frase que eu digo: só pode dar quem tem. Diga para o teu irmão: você tem alguma coisa para me dar aí? Então me dê, querido. Porque você não pode buscar em fonte que não tem. Você não pode ir em poço que não tem água, Vicente.
Não podemos ir buscar coisas que alegram o nosso coração, aonde as alegrias é passageira. Muitos parafrasiam dizendo essa frase, dizendo assim: mas Deus sabe todas as coisas. Meu lindo, lógico que Ele sabe. Ele é o dono do universo, dos céus e da terra. Deus, antes mesmo de você pensar, Ele já sabe o seu pensamento. Deus, antes mesmo de você olhar, Ele já sabe para onde você ia olhar. Deus sabe que mesmo antes de você ser um embriãozinho, eu disse isso no domingo passado, que antes de você nascer, gerar, Ele já sabia quem era você. Você acha que Deus não sabe o teu pensamento? Deus sabe o teu pensamento. Deus sabe do que você é capaz. Deus sabe do que você pode fazer. Você está preso em coisas terrenas. Você está preso e limitando o poder de Deus na tua vida. Entenda uma coisa: você pode até clamar na hora da morte, mas Ele tem o domínio da morte e da vida. Ele tem o poder na palma da mão. Quando for a tua hora, Ele vai te chamar, e não adianta você dizer que não é a hora. Quando for a hora dele abrir o ribeiro para você passar, pode ter medianita, pode ter os amalequitas, pode ter Sambalate, pode ter Tobias, pode ter a reunião do inferno. Se Deus te chamou para ser edificação na vida de alguém, ninguém vai parar a obra de Deus na tua vida. Urabachando, uracalabarabachou. Do capítulo 1 até o capítulo 47, se você ler, você vai ver que Deus está tratando com a nação de Israel. Sim ou não? Deus está tratando com a nação de... Meu querido, o povo rebelde. Ainda bem que aqui na Transformando Vida não tem, graças a Deus. Talvez eu que sou meio rebeldinho, né? Mas entenda, querido, a Bíblia vai dizer que Deus está tratando com o povo de Israel, porque Deus quer que o povo volte à sua origem. Deus está querendo que o povo volte à sua... Diga para o teu irmão: você é original da onde? Você é original de quem? Ué, cadê o silêncio? Olha que benção, ninguém se manifesta. Você é original de quem, querido? Quem é a tua origem? Pergunta para esse irmão. Talvez ele está meio acanhado. Olha para ele e fala assim: ô lindo, ô linda, quem é a tua origem? Pergunta para ele, irmão. Você está com medo porque veio? Olha para ele e pergunta: de quem é a tua origem? Você é original da onde? Então vou melhorar, talvez você não está sabendo. Pergunta para ele assim: ó, quem foi que criou você e gerou você? Sabe o que Deus está dizendo? Ele sabe aonde aperta, Ele sabe aonde cutuca, Ele sabe o que tem que fazer na tua vida, mas Ele precisa que você se posicione para Ele se manifestar. Deus não te chamou para ficar se lamentando, murmurando, questionando. Enquanto você reclama, murmura, questiona, ou enquanto você diz: está bom assim, está ótimo assim, já estou fazendo a vontade de Deus. Não. Deus quer muito mais de você. Deus quer que você avance muito mais, porque você não é uma árvore qualquer, você é uma árvore plantada no jardim de Deus. Árvore plantada no jardim de Deus. Quem é o lavrador? Quem é o lavrador, igreja? Diga comigo: o lavrador, simbolicamente falando, é o Espírito Santo. Não é? Deixa aí na tela para mim, por favor, Apocalipse 22 e o verso 2. Vamos ler depois, mas você vai comendo ali atrás já, querido. Agora entenda uma coisa: Deus chama Ezequiel. Ezequiel é chamado para um propósito. Ezequiel é chamado para um propósito. Ezequiel, querido, é diferente dos demais. Ezequiel, querido, ele não é igual a linhagem sacerdotal do seu pai. Ezequiel, querido, o nome de Ezequiel, do profeta Ezequiel, é Deus fortalece. Deus o que, igreja? Fortalece. Aí eu pergunto: Deus te chamou para fortalecer a vida dos outros ou para tirar as pessoas de dentro da igreja? Cadê o glória? Deus te chamou, querido, para você ser coluna na vida de alguém ou para você ser uma pedra de tropeço na vida de alguém? Porque entenda uma coisa: quem era você? Aonde você estava? Quem éramos nós? Nós éramos desprezados, nós éramos rejeitados, nós era o povo gentil, Fernandão, eita glória. Nós era o povo, pastor Igor, que não merecia estar aqui. Eu não mereço e não sou digno de ser chamado de pastor, e muito menos presidir uma igreja. Mas ele olhou para mim e disse: mundano você não vai ser mais.
mais. Bandido você não vai ser mais. Ladrão você não vai ser mais. Usuário de droga você não vai ser mais. 157, 151, 171 você não vai ser mais. O que você vai ser então? Você vai ser uma ave plantada no meu jardim. Você vai ser uma ave plantada no meu jardim. Para quê? Porque Ele é o lavrador. As folhas aqui, querido, simboliza alimento espiritual. Você que está aqui nesta noite, você tem a obrigação de produzir frutos dignos de arrependimento. Se você está na casa de Deus, tem que haver mudança. Se você está recebendo desta água, tem que haver purificação. Se você está aqui, tem que haver mudança nas suas atitudes e na maneira de você se comportar diante do Pai. Oh, glória! Porque quem muda o homem? Quem muda o homem é o Espírito de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus só pode mudar quem dá liberdade. Agora pergunta para o teu irmão: até onde Jesus pode trabalhar na sua vida? Você já viu gente aqui? Eu vou falar uma coisa aqui, que aqui deve ter bastante gente. Presta atenção. Quem aqui que é difícil beber água durante o dia? Levanta a mão. A mão lá em cima que eu quero ver. Lá em cima, olha que benção. Isso, essas mãozonas cheias de dedo aí. Ainda que esteja faltando uma unha que nem a minha, mas não tem problema, levanta a mão lá em cima. Você que é difícil beber água, não é? Olha que benção. Como que o teu organismo reage a um período do momento? Eu só estou conjecturando, querido. Hã? Agora os que bebem bastante água, levanta a mão. Olha que benção. E quando você bebe muita água, como é que tu fica aí? Como é que fica a Brastemp? Dá uma saculejada, não é? Às vezes você vai deitar, você bebeu muita água, fazer que nem meu primo Marcelo. Deitou lá no mercado, nunca tinha havido tanta comida na vida dele, bebeu tanta refrigerante. Quando ele deitou, que suco veio até aqui, ele voltou com tudo. Sabe o que é isso, querido? Às vezes você está se enchendo demais e deixando de se esvaziar para alguém que precisa de você. E você, querido, sabe que precisa de Deus, de uma porção dobrada da água do Espírito. Sabe que está sendo prejudicado, mas não vai buscar onde não tem. Fica buscando em redes sociais, fica buscando na casa de irmão de A de B, fica buscando conselho para quem não tem conselho. O meu Deus ainda é o que derrama água viva cristalina. Quem quer pede, quem quer recebe. Pede desta água da vida, porque esta água muda, transforma, regenera e conduz para o reino de Deus. Porque só pode dar água viva quem recebe água viva. Só pode receber água viva quem tem água viva para oferecer. Agora quem não tem água viva para receber, que ele está seco, que nem um Ceará do deserto. Mas entenda uma coisa, eu só conjecturei, amém, querido? Fiz uma simbologia para você entender. Se você beber demais, você acha que você está cheio demais e pronto, tá, para mim está bom. Não está bom, querido. Se você se encheu, você tem que derramar. Derramar onde? Em almas que estão sedentas. Talvez os guris que estão aí não vieram hoje. Talvez os guris que estão ali no campo estão me ouvindo. Outro dia eu cheguei, vi todos eles ali. Eu tirei um tempo, querido, aonde eu não tive tempo, parei e comecei a pregar para eles. Um dizendo, eu já não tenho mais jeito. O outro, isso e aquilo. Eu disse, tem jeito sim, porque eu era também que nem você, não tinha nada, não tinha esperança. Sabe o que está acontecendo dentro das igrejas nos últimos dias? Estamos olhando mais para o defeito de A, de B, de C, do que pregar esta palavra. A água de Jesus, ela dá vida e não mata ninguém. A água de Jesus, ela transforma e não mata ninguém. A água de Jesus, ela não tira ninguém de dentro da igreja, mas ela traz multidões para este lugar para adorar ao Senhor. Água viva, ela muda. Água viva, ela transforma. E o mais interessante, olha o que está escrito: no meio da sua praça. No meio da onde? Quando tem alguma coisa no meio da praça, ela está em destaque ou está encoberta? Destaque ou encoberta? Diga para o teu irmão, até você não ter encontro com Jesus, você estava encoberto, estava tomando água de poça. Conheceu Jesus, o negócio vai aparecer. Ele vai te colocar em destaque, ele vai te colocar em evidência. Ezequiel não era nada até Deus ter encontro com ele, Luiz.
Quando Deus tem encontro com Ezequiel, Ezequiel, filho do homem, se põe de pé, porque eu falarei contigo. Te chamarei para trazer as nações, para que o meu povo se converta do seu mau caminho. Olha para mim, meu irmão. Deus não te chamou para ser rico, Deus não te chamou para ser milionário, porque uma coisa é, você já é milionário, você já é rico, mas enquanto você se preocupa só com coisa terrena, o céu não se movimenta ao teu favor. E aí Ezequiel vai dar uma ênfase para nós ainda adiante a mais. Ele vai fazer a simbologia do Oriente, do Norte e do Sul. Sabe o que é isso, querido? Não vai vir pessoa só de frente da igreja. Não vai vir pessoa só de um lado, do outro. Não, que mora aqui perto de nós. Vai vir pessoa de longe. Hoje nós estávamos olhando na página da nossa igreja. Tem pessoas que assistem nós de Registro e Cajati, o povo que mais assiste nós, não é isso? E tem pessoas de outros países, de São Paulo e tanto de outros lugares aí, querido, que assistem nós. Agora presta atenção, querido, por que estão assistindo? É por causa da voz aveludosa do presbítero Hamilton? É por causa do timbre de voz do diácono Fernando? Olha que benção. Ou por causa do sorriso do pastor Janir? Não, querido. Ou é por causa da barba do pastor Elison? Não, querido. É porque aqui o homem não é nada. O que é aquele que está no homem. Quem é que está no homem? O Deus que dá a vida. Pastor Elison não muda ninguém da casa de recuperação. Pastor Elison não transforma a vida de ninguém. Eu não sou nada, eu sou pó, sou barro, sou cinza, mas aquele que me tirou do monturo, do lamaçal do pecado, ele jorra sobre mim uma água viva todos os dias. Quando eu olho que não tem mais esperança, ele diz: tem, porque a água que jorra todos os dias, ela não fica parada, Maico, ela produz vida, ela gera vida. Tem vida aí, querido? Você pode produzir vida na vida de alguém? E aí você vai ver o livro de Ezequiel. Aí, meu querido, preste bem atenção. O texto-chave é o capítulo 1, verso 3, sobre a chamada de Ezequiel. E ele vai dizer assim, ó: eu, o soberano Senhor. Deus é soberano. Você acha que Deus não sabe, querido, o que você pode fazer? Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Obedecer a Deus é difícil. É difícil. Quem aqui viu Deus já? Quem aqui já viu Deus? Nem em sonho eu vi Deus ainda, mas estou louquinho para ver Ele. A hora que eu ver, acho que eu morro. Só pode. Moisés, que era homem alinhado. Moisés, que era homem que vivia 40 dias com Deus. Eu não vou, coitadinho de mim, vou ali meia hora no monte, já estou com a língua desse tamanho. Moisés, 40 dias. Moisés chega e fala assim: papai, deixa eu te ver. Deixa eu ver o senhor, papai. Aí papai fala o que para ele? Tu não pode me ver. Nenhum homem pode me ver e ainda permanecer vivo. Sabe o que Deus está dizendo, pastor Igor? A minha glória eu não divido com ninguém. Segura isso aqui, querido, segura isso aqui. Deus usa o pastor Hélio, sim ou não? Mas o mesmo Deus que é na minha vida é na tua vida também. Diga para o teu irmão: o mesmo Deus que é na vida dele é na minha também, é na tua também. E por que você, meu querido, está aí esperando alguém colocar a mão na tua cabeça e lá na tua casa orar por você? Porque você está esperando um profeta aí na tua direção para profetizar. Basta você entender que Deus já te chamou. Se posiciona. Não há prefeito, não há deputado, não há governador, não há presidente da república, não há macumbeiro, não há feiticeiro, não há encanto, não há mandinga, não há palavra que impede o agir de Deus na tua vida. O que você precisa fazer é se posicionar. Porque tem gente que fala assim: ah, eu sou profeta. Profeta do bucho cheio? Profeta do bucho cheio. O que é isso, irmão? Aí você olha para a árvore, só profetiza. Posso usar o senhor? Profetiza só para o Vicente. Eis que te digo. Eis que te digo. Ele tem uma loja.
Vai que eu vou profetizar, ele me abençoa com uma gravata, com uma camisa. Toca nele, Jesus. Agora entenda, querido. Não, Deus. Aí você vê pessoas profetizando especificamente para algumas pessoas. A mensagem que eu ministro não é para um, é para todos. A palavra de Deus não é para um, é para. Agora cada um tem que pegar a sua porção. Aí eu pergunto, está dando fruto? Porque de nada adianta você vir para a igreja, de nada adianta você estar aqui na igreja, falar Urianda Labaia hoje, falar anda lá para trás, chupa bala house, sair no Tec Nuve, do terra, e daqui a pouco saiu para fora, tá com a língua maior do que a gravata. Sair para fora parece que um poço que está cheio de micróbio, de dengue. Não, se você recebeu dessa água, quando sair para fora, alguém perguntar para você como é que foi o culto, foi glorioso. Como é que foi o culto? Foi maravilhoso. É mesmo? É. Receba o que eu peguei lá. Toma posse desta palavra. Sabe por quê, querido? Está na hora de você parar de procurar coisas nas redes sociais. Pede direto do céu que vem para a tua vida, para ver mudança e transformação. A palavra de Deus não mata. A palavra de Deus nos confronta para nós melhorarmos a nossa vida. Agora preste atenção, Deus obriga alguém a mudar? Muda se quiser. É que nem eu sempre digo aqui no nosso ministério, os obreiros, os membros sabem como tem que se vestir, sabem como tem que andar. Anda de qualquer jeito porque é rebelde, porque ensinamento tem. Ensinamento tem. Não sou que nem uns fariseus, uns hipócritas. Não ia falar, mas eu vou falar. Estou na autoridade aqui do Espírito, que fala isso, fala aquilo. Mas quando você vê na rua, ai Jesus, parece um cuitelo depenado, tiraram a pena dele. Parece aquele só não tem nem vocabulário para atribuir a um tipo de pessoas. Entenda, querido, o diabo conhece Deus. O diabo viu Deus. O diabo esteve lá no céu, Vicente. O diabo era ministro de louvor. Você acha que o diabo não sabe mais do que eu? Você acha que o diabo não sabe mais do que eu e você? Sabe. Mas uma coisa ele não tem. Qual é, Gabriel? O privilégio. Porque ele era serafim. Opa, me perdoe. Ele era anjo querubim, anjo de adoração, criação de Deus. Ele não era imagem e semelhança de Deus. Ó, o privilégio já começa por aí. Deus te fez imagem e semelhança. Deus te fez imagem e semelhança. Ele era criatura de Deus. E você é filho, co-herdeiro da promessa. Para alguns não tem nem valor, Lucas. Parece que. E aí? Mas peraí, e aí? Não está entendendo? Se você não era nada, desprezado, não tinha alegria. Quantas pessoas que estão aqui atrás de mim aqui, ó, que Deus pode me mostrar e eu chamar você aqui na frente, que você pensou em tirar a tua vida, que você tentou tirar a tua vida, mas quando você pensou em tirar a tua vida, como eu um dia pensei na avenida Aricanduva, querido, 3 e pouco da manhã, quase 4 horas, que o diabo assoprou na minha mente dizendo: para você não tem mais jeito, para você já era, tira a tua própria vida, que amanhã só vão achar você morto aqui, depois vão ficar chorando no teu velório, só vai ver só um chororô, vou ver coisa nenhuma, irmão. O diabo é mentiroso e pai da mentira, porque ele sabe que por mais errado que você é, por mais falho que você é, mas se você beber desta água da vida, o erro teu cai no passado, no mar do esquecimento, e Deus te dá um novo nome. Deus te dá um nome que é sobre todo nome. Deus não te chamou para ser qualquer um. Deus te chamou para ser filho da promessa. Tá fraco? Tá fraco, querido? Vitamina do crente é vir na oração das 10 às 10h30. Tá fraco, lindo? Linda? É você vir no culto de terça, quinta e domingo, escola bíblica dominical. Está entendendo? Agora entenda, querido, precisamos entender que quando Deus nos fortalece, é para nós fazer a obra de Deus. Quantas pessoas estão em cativo? Quantas pessoas estão aprisionadas? Você já viu? Tem pessoas que querem pregar aqui dentro da igreja,
quer ministrar aqui no púlpito. Se não der oportunidade para ele aqui, sai da igreja. Se não der oportunidade para ele pregar aqui ou para ela pregar, eu estou lá na igreja, não estou fazendo nada. Não faz nada e não vai continuar a fazer, porque pregar qualquer um prega. O difícil é vir. O difícil é vir. Viver, querido, tem que ter a água viva todo dia derramando. Não tem parar, não tem água parada. A água parada cria dengue, cria mussuroca, cria um tanto de coisa que você quiser, limo e tantas outras coisas. Mas agora quando você recebe do trono de Deus, eu cheguei aqui, eu disse: quem vai pregar, Milton? Quem vai pregar, Fernando? Esses cabras ligeiros. Eu falei: então, pastor, era o Marcelinho, mas aconteceu um imprevisto. Eu falei assim: então é mesmo, quem vai pregar é você? Não, o senhor, pastor. Eu falei: eu? Rapaz, dá. Eu falei assim: dá. Sabe por quê, querido? Porque não depende de mim, não depende deles, não depende de nenhum obreiro que está aqui. Nós estamos na dependência de. Olha para o teu irmão e diga: quem é a tua dependência? Quem é a tua dependência? Coisa linda. Agora entenda uma coisa, irmão: se a tua dependência é Deus, segura, porque vai doer, mas é remédio para você. Então por que você está dependendo ainda de calmante para dormir? Ué? Um crente se manifestou aqui. Então por que você está com essa melancolia? Melancolia é todo, sabe como é que é, né? Sabe? Tá entendendo? Por que você está precisando então? Você precisa de uma dose chamada Espírito Santo. Hein, Luiz? Eu não preciso mais do velho para me ficar louco. Eu fico louco sem o velho, porque eu estou no novo. Ei, eu não preciso ter alucinação e nem visão para usar um biricutico, um biricunaico. Não. Eu tenho visão deitado, eu tenho visão dirigindo o carro, eu tenho visão de pé, eu tenho visão andando, porque Ele me dá visão do céu, querido. A visão de Deus é plena, é reta, é justa, é fiel para a minha vida e para a tua vida. Diga para o teu irmão: Deus tem coisas grandes a revelar na tua vida, mas você está fugindo do chamado. E o mais interessante é, querido, presta atenção, que todo deserto, eu estou moendo essa mensagem aqui no meu coração, só vou dar uma palhinha para você. Todo deserto, na direção de Deus, não é sinônimo, querido, de fraqueza e de derrota. Cuidado, porque quando você está no deserto direcionado por Deus, quando você está cheio, cuidado com os pratos do diabo. Porque Jesus, lá em Mateus capítulo 4, quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi conduzido por quem no deserto? Pelo Espírito Santo. Foi conduzido por quem, igreja, no deserto? Mas quem foi lá tentar tirar o foco de Jesus? Quem foi? Cuidado com as ofertas do diabo. Cuidado com as ofertas de Satanás. Tu não é filho de Deus? Dá ordem a essas pedras que se transformam em pão para você comer. Mas ele não estava mexendo com o Hélio Pereira. Ele estava mexendo com Jesus Cristo Nazareno, soberano. Verdade, miserável, cabeçudo, orelhudo, pé rachado. Mas também está escrito que nem só de pão viverá o homem. Jesus está no novo, mas ele está citando o velho, dizendo: você está querendo me acusar pelas coisas passadas, rapaz? Lá no livro de Deuteronômio está dizendo que o mesmo maná que caiu no deserto é o maná que hoje está na terra, no meio do gentio, para dar vida aos cativos. Irmão, eu não sei se você é tão louco que nem eu, mas eu sou louco por Jesus. Eu acredito naquilo que ninguém acredita. Eu confio naquilo que ninguém confia. Numa plena confiança em Deus. Pode estar tudo desabando, pode estar tudo, querido, me machucando, me ferindo. Eu prefiro me calar do que sair com a boca na tramela. Eu prefiro me calar, querido, ficar em silêncio. Pode dizer que eu estou na prova, que eu estou na luta, eu estou. Mas enquanto eu estiver na direção, a prova e a luta, eu já sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Então Ezequiel está dizendo dessa água que saía do templo, da porta do templo. A água simboliza Deus. Deus é a água viva. E você vai ver no livro de Apocalipse, querido, olha o que está dizendo aqui, ó.
no meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore que produz 12. Quantos dons Deus te deu? Quantos, Gil? Meu Jesus, rapaz. Você está com esse tudo aí? Não entendeu o mistério. Querido, quantos frutos Deus te deu? 12 frutos. Dando seu fruto de mês. Ai, agora segura que eu vou pegar você. Do que adianta Deus encher você? Hã? Do que adianta você sentir o Do que adianta você vir aqui na igreja chorar, pular, sapatear? Aí eu pergunto, tu tem dado fruto para o reino de Deus todo mês? Isso aqui é primeiro para mim. Isso aqui é fato. Quando eu prego aqui, ou qualquer obreiro, ou qualquer um que prega aqui, e a alma aceita Jesus, não é mérito nosso não, de quem está pregando. Isso aqui, querido, já é água que foi lançada lá atrás. Alguém foi lá, jogou um pouquinho d'água. Você já viu aquelas peças que às vezes tem alguma louça que ela gruda quando você faz uma costela no forno, aleluia. Quando você faz algum mistério assim na forma, não gruda umas crostas lá. Quando você pega um prato de arado e faz uma chuleta lá, aleluia. Não gruda um zinabre, não gruda algumas coisas, você tem que esfregar para sair. É isso aí, querido. É as fontes de Deus na terra. Cada um vai lá, joga um pouquinho d'água. Vicente joga um pouquinho, Pastor Igor um pouquinho, Evangelista Kenny um pouquinho, Pastor Janinho um pouquinho, Hamilton um pouquinho, Fernando um pouquinho, os músicos um pouquinho. Mas daqui a pouco, querido, a fonte que é o Espírito Santo jorra de dentro para... Aí a pessoa fala assim, hoje eu preciso aceitar Jesus porque eu não estou aguentando mais. Ei, eu estou sentindo algo movendo dentro de mim. E esse mover não é por causa das coisas lá fora, mas é por causa da presença de Deus. Aí a pessoa vem e aceita Jesus, querido. Entenda uma coisa, nós se esforçamos para tudo, menos para as coisas de Deus. Se dedicamos para tudo, menos para as coisas de Deus. Nós estamos muito no raso ainda, querido. Nós estamos ainda com a água no tornozelo. Porque de nada adianta trazer cantores, pregadores de nome, de renome, a igreja pular, sapatear, no outro dia está seco de novo. Não quer buscar na fonte, está seco, mas não quer buscar na fonte. É que nem os irmãos que não têm costume de beber água. Sabe que tem que beber água, mas não quer beber. É que nem o outro, acho que encheu num culto, no outro não precisa dar glória. Acho que porque orou o mês passado não precisa orar nesse. Acho que porque jejuou mês passado não precisa jejuar esse. Acho que porque leu a Bíblia mês passado não precisa ler essa. É de mês em mês. É a palavra, não. É isso. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. O que simboliza as folhas? Proteção. Quem fica debaixo de uma árvore, um solzão de 40 graus, que não tem folha? Quem que fica? Quem que fica? Não dá para ficar. Chapéu de sol que fala? Chapéu de sol que fala? Aquela árvore. É chapéu de sol, irmãos? Quem já viu aquele chapéu de sol? É um sombreiro tremendo, que ele faz assim, ó. Começa pequeno, mas daqui a pouco ele se espalha. Diga para o teu irmão, você tem que sair da zona de conforto para trazer segurança para alguém. Deus te chamou para as nações. Tem gente que às vezes quer até ir comigo para Cuba, e eu vou, tô nem aí. Tem gente que quer até ir comigo, presbítero Vicente, para Cuba. Até querer você quer, querido. Mas uma coisa é certa, eu não mando nem em mim. Mas uma coisa eu sei, que Deus vai me levar para as nações. Diga para o teu irmão assim, uma coisa eu sei, Deus vai me levar para as nações. Fala com convicção. Você não tem convicção, não fala então. Está com medo de eu voar de novo? É assim que Deus faz. Vai. Não vou falar. Se coloque de pé em nome de Jesus.